paz do Senhor, amém? Eu agora de manhã eu estive num bairro que é muito pobrezinho lá. E eu tinha que sacar um dinheiro no caixa e eu particularmente prefiro ir para lá, porque além de ter um mercado muito bom, um mercado enorme, muito bom, eu me sinto mais segura, né, de sacar meu pagamento, porque eu sei que lá é proibido roubar os moradores. E uma coisa me chamou a atenção e eu lembrei de algo que aconteceu conosco aqui na igreja já há alguns anos atrás. Meu esposo, o pastor João, estava desempregado e nós tínhamos um diácono e ele também estava desempregado. Então o meu marido, ele botava currículo dele, né, e do diácono pelo computador para conseguir emprego. E sempre que ele ia, ele costumava levar alguém. Nesse dia ele chamou o diácono, ele falou: pô, abriu vaga, né, vamos comigo. E eles foram pegar o trem, eles foram justamente para esse bairro que é muito pobre, para poder pegar o trem ali, se encaminharam para ali. E ao se encaminhar, o diácono foi direto para um buraco que é aberto no muro, para poder entrar sem pagar passagem. Né? E o meu esposo falou: rapaz, onde que tu vai? Aí ele: por aqui, pastor. Aí ele falou: não, rapaz, nós vamos subir, nós vamos pagar passagem. Entenda-se que o diácono estava desempregado há alguns anos e fazia uns biscatezinhos. Meu marido também estava desempregado já há um bom tempo. Deus tinha falado que ia fechar a porta na vida dele, né? E Deus estava falando que ia abrir. Então ele começou a procurar, porque Deus falou para ele ir procurar, que Deus ia abrir, ia mostrar a porta para ele. E ele falou: não, rapaz, nós vamos pagar passagem. E ele: não, pastor, vamos por aqui, que não sei o que. Ele: não. Aí o meu esposo, também duro, né? Mas procurando fazer o que é certo, mesmo com pouco dinheiro, procurando fazer o que é certo. O mistério não está em ser fiel no muito. O mistério está em ser fiel no pouco, que aí Deus colocará no muito. Essa é a palavra que Deus me deu hoje. E o meu esposo, com pouco, ele falou: não, eu pago a tua passagem também. E o diácono falou para ele assim: pastor, eu só vou com o Senhor porque eu estou com o Senhor. E o Senhor vai pagar a minha passagem, né? Porque eu não vejo nenhum problema em passar aqui. E o meu esposo pagou a passagem dele de ida e volta, mesmo nós estamos muito contando, eu costumo usar a expressão contando moedas, ele pagou a passagem dele e do diácono. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele está sobre a terra, né? Isso é nítido. O próprio Jesus falou que ele iria, mas enviaria o Consolador. E o Espírito Santo, ele vai nos ensinando o que é certo, o que é errado, para que nós venhamos a crescer espiritualmente. Temos visto a maioria das igrejas fria, temos visto a maioria de pregadores soberbos, né? Às vezes dá até decepção de entrar no Facebook, porque raramente tu vê um pregador se preocupando em ganhar alma. A maioria tá mandando piada, setando, né? Porque acha que a sua pregação é melhor do que a outra, né? Eu vi grandes homens de Deus, grandes líderes, né, teólogos formados errarem a Bíblia, porque é uma forma até de Deus salvar. Porque os soberbos, eles não entrarão no reino dos céus. Então o mistério não está em pregar para os outros. O mistério está em pregar para nós mesmos. Um dos maiores erros que eu tenho visto dentro da igreja são pessoas se empenhando em aprender a palavra para pregar para os outros. Não, nós temos que aprender para pregar para nós mesmos, porque nós estamos em formação de caráter. A palavra fala que em João 3, que Nicodemos vai ter com Jesus à noite. Nicodemos, ele é doutor da lei. Isso significa que, levando para a nossa realidade, como eu costumo fazer, para nosso tempo, para nossa cultura, para os dias de hoje, como eu costumo dizer para que a pessoa venha entender, Nicodemos, ele sabia a Bíblia de cor. Antigamente só existia o Velho Testamento, é claro. Jesus é o Novo Testamento. Mas nos dias de hoje, ele conhecia a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, sabia onde estava cada ponto. Nicodemos sabia onde estava cada vírgula. E Jesus fala para ele: Nicodemos,
te é necessário nascer de novo. Ou seja, mesmo conhecendo toda a palavra, ele não está dentro do querer de Deus. E ele, ao teu encontro com Jesus, o Espírito Santo está dizendo para ele. É isso que é o mais importante. O mais importante, a palavra fala que Paulo foi pregar para os gentios e quando chegou lá eles já praticavam a palavra. Eles não conheciam a palavra, mas eles tinham um ouvido sensível ao Espírito Santo. Né? Nos desenhos, eu vi um desenho alguns anos atrás, quando eu era criança, né? Aí tava o Pateta e tinha um demôniozinho do lado e um anjinho do outro. E o demôniozinho ficava, faz assim, não, pode fazer. E o anjozinho ficava, não faça isso, e ele chorava. Né? Hoje eu vendo, espiritualmente falando, né? Eu sei que esses desenhos são tudo consagrados para Satanás, tenho consciência que o mundo perece no maligno, irmão. Cada desenho brabo, tu tem que sentar, né? E ver, tá complicado e vai piorar, cada dia vai piorar, vai piorar, vai piorar cada dia mais. Né? Porque Jesus está voltando, então vai piorar, vai piorar, vai piorar, irmão, vai piorar. Né? E olhando espiritualmente esse desenho, eu vejo Deus falando comigo, que Satanás tem falado todos os dias no nosso ouvido. Pode fazer, como foi mesmo que Deus disse, está certo, tudo te convém, nem tudo é lícito. Eu vejo Satanás falando, olha, nem tudo é lícito, né? Tudo te é permitido, nem tudo te convém. Eu vejo Satanás usando a Bíblia para dizer, não tem problema. Se você pecar um pouquinho, não tem problema. Mas se o Espírito Santo está mandando consertar uma vírgula, né? Eu costumo dizer que eu falo muito errado, eu não sei direito onde colocar as vírgulas, eu não sei falar direito, então eu ainda tenho muito que aprender. Às vezes a gente coloca uma vírgula, irmão, onde deveria ter sido colocado um ponto. Às vezes a gente coloca uma vírgula onde não é necessário vírgula, né? E com isso a gente distorce toda uma frase. Ou estar com o ouvido atento ao Espírito Santo. E Nicodemos vem ter com Jesus à noite porque algo está incomodando. Ele conhece a palavra, mas o Espírito Santo está começando a palestrar com ele. E ele vem à noite ter esse encontro com Jesus. E ao chegar para Jesus, Jesus fala, te é necessário nascer de novo. Um conhecedor da letra, te é necessário nascer de novo. Um homem que andava, né, vestido com as roupas, porque ele era fariseu, né? Fariseu, no dicionário significa pessoas com aparência exterior de santidade, né? É um nome triste, mas era um fariseu, era uma pessoa que ficava dentro do templo ensinando outras pessoas e Jesus falando, te é necessário nascer de novo. Era alguém que era respeitado, lá, levando para a nossa realidade, lá vai o pastor, lá vem a pastora, lá vai a missionária, a diaconisa, o obreiro, aquele ali é homem de Deus, aquela mulher de Deus, e Deus falando, te é necessário nascer de novo. Então, mesmo que nós venhamos achar que não tem probleminha, se o Espírito Santo está falando, te é necessário nascer de novo, conserta. Porque sendo fiel naquilo, no pouco, Deus vai te colocar no muito. Eu costumo dizer que a maior soberba que tem, irmãos, porque um abismo gera outro abismo. Satanás começa agora a querer colocar o trono dele acima de Deus. Um cara que sentou para ouvir Deus, um cara que ouvia a voz de Deus todos os dias, o tempo todo, começa a achar que pode ser maior do que Deus e começa a fazer uma rebelião, né? Ele ainda tinha muito que aprender com Deus, mas ele achou que já era superior a Deus pelo pouquinho que ele tinha aprendido com Deus. Então o maior problema da igreja hoje tem sido a soberba. Ainda é necessário sentar e aprender com o Espírito Santo de Deus, porque nós não aprendemos para ensinar. Deus até dá um mandamento, ide e pregar para todo mundo, mas é pregar aquilo que eu aprendi e aquilo que eu já estou praticando. Não aquilo que eu aprendi e quero que os outros pratiquem. Não, primeiro eu aprendo, segundo eu pratico. Depois de eu aprender direitinho, depois que eu estiver aplicando na minha vida isso, as pessoas vão começar a olhar para mim, vão começar a entender. Eu glorifico pela vida da Maria, que esses dias estava bravo para mim, irmão. Eu estava ouvindo ontem o testemunho do pastor Palharim, e ele falando que ele abandonou 2 igrejas, né? E porque é muito difícil o chamado de pastor, né? É complicado, Deus te chama e Deus coloca no teu coração, ele não te obriga, ele coloca o desejo de agradá-lo,
né? Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes. Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, Pedro, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Ali Jesus está falando, olha, vai ser difícil pra caramba, mas eu gostaria que você fizesse isso pela obra, pelo meu nome, para que meu nome seja glorificado, para que nós venhamos a saquear o inferno. E no final de tudo, mesmo você tendo chorado muito, Pedro, vai valer a pena, porque eu vou secar todas as tuas lágrimas, eu vou abrir a porta do céu e eu vou falar, vinde bendito do meu Pai, né? E o Palharim, ele era pastor em uma igreja, ajudava em outra, e ele ainda trabalhava, né, na gráfica dele, e ele abandonou as igrejas por causa do difícil chamado que é ser um pastor. Mas se Deus está te chamando, vai valer a pena, Pedro. Eu estou te garantindo, tem resposta do céu na tua vida. Eu vou morrer na cruz para salvar a humanidade. E vai ter resposta na minha vida e através da minha vida. A tua vida vai ser transformada e você vai ser cidadão do céu. E eu ouvindo o testemunho ontem do Palharim, que ele não aguentou a pressão de ser pastor e começou a falar com Deus, não quero, não quero, mas o coração completamente apaixonado, mesmo tendo passado 1 ou 2 anos, né, eu estava meio sonolenta já, foi tarde, 1 ou 2 anos fora da igreja, no dia que o pastor encontrou ele, botou ele na frente de uma igreja pequenininha com 10 pessoas e uma pessoa levantou da cadeira de roda e saiu andando pela igreja, porque ele estava fora do templo, mas o coração dele ainda era apaixonado por Jesus. Ele tinha apanhado tanto que ele preferia até estar do lado de fora, mas Deus chamou para estar do lado de dentro. E Palharim ali, Deus honrou Palharim mesmo no primeiro culto, porque Deus sabe quem é e quem não é, com quem ele pode contar e com quem ele não pode contar, né? E eu glorifico pela vida da Maria, porque esses dias muito brabo, irmão, muito brabo, tem sido muito difícil manter as portas da igreja abertas por falta de obreiro, por falta de recursos, né? Porque as pessoas não querem saber realmente qual é a visão da igreja. A visão da nossa igreja é ganhar alma, irmão, restaurar a vida. A nossa igreja se chama Assembleia de Deus, Jesus, o bálsamo em Gileade. Ou seja, o sangue de Jesus é o verdadeiro bálsamo de Gileade. O sangue de Jesus é o verdadeiro bálsamo que cura, né? E ministério de casais e famílias. Por que casais e família? Porque tem muita família de um só, irmão. E Deus fala que o solitário viverá em família. Tem muita pessoa aí tentando se matar. Eu estou impressionada com a quantidade de jovens que tentaram suicídio em 2020 para 2021. E a igreja sequer tem consciência disso, porque nós pastores ouvimos, vamos lá, falamos com as pessoas, às vezes elas não nos dão nem acesso, nem permissão de chegar perto delas, né? Então a gente só consegue orar de longe e a igreja sequer tomou consciência disso. Então são coisas que vai arrancando as nossas forças, a nossa energia, saber que tem pessoas se matando enquanto outras estão brigando, né, em cima de altares para pregar melhor do que fulano, para pregar melhor do que cicrano, né, e usa o microfone para ficar tentando derrubar o que o cicrano pregou, porque eu acho que isso é certo, né? Diácono, já tivemos diácono de tudo, diácono que disse que não tem nenhum problema fumar cigarro de maconha, diácono que falou que beber não é tudo, como é que é? Beber não é pecado, né? Mas tudo não me é lícito e tudo não me convém. E eu mostro na Bíblia, irmão. E eu acho que o pior é que o Espírito Santo me deu de madrugada e ele falou, filha, eu te mostro. E ele me mostrou na Bíblia. E não é pouco não, irmão, é muita passagem. Olha o que Satanás tem feito, tem cegado, tem cegado. Eu vim agora desse bairro pobre, tá lá as pessoas bebendo de dia, completamente bêbada. E se você for falar com elas, elas são evangelistas, diáconos, pastores usando droga, porque um cigarro de maconha não envicia ninguém, porque qual o problema de beber um copo de vinho, né? Tivemos esse diácono aí, qual o problema em passar por um buraco feito no muro e não pagar a passagem do trem? Não tem nenhum problema, Deus sabe que eu sou pobre. E assim a gente vai vivendo, né, com nossos pecadinhos de estimação. E eu glorifico pela vida da Maria, porque no meio de tanta dor, Maria mandou um áudio do nada. Minha missionária, cara, mulher de Deus, que Deus usa no profundo. Ela se acha tão pequena que ela tem até medo de chegar perto desses soberbos, né, que já entra querendo matar. E Deus fala com a Maria no profundo. Não é porque ela falou isso não, irmão. Não é porque ela falou isso não, porque Deus usa a criança para me corrigir. Quando eu estou errada, a criança vem correndo e fala, tia,
E ali Deus me repreende, eu recebo a palavra, e eu glorifico esse Deus maravilhoso que usa criança para me repreender, para me consertar, né? Mas essa semana eu precisava ouvir algo, eu precisava ouvir que, poxa, que vale a pena pregar o evangelho, porque você olhar e ver a igreja vazia, ver as pessoas preferindo sair do que tentar melhorar, né? Perfeito ninguém vai ficar, mas tentar melhorar, né? Eu não gosto muito dessa história de gabinete não, porque praticamente sou eu que prego todos os dias na igreja. Eu prefiro que a pessoa fale com Deus lá, né? E depois venha e cultue, venha culturar, porque não fomos chamados para assistir culto, nós fomos chamados para cultuar, adorar o Senhor. Então ela venha cultuar e adorar ao único que salva, ao único que liberta, ao único que cura e ao único que tem a chave do céu, que é Jesus. E a Maria, esses dias, me mandou um áudio assim, falou assim, Márcia, não é para puxar, né? Mas eu queria te dizer algo, que quando eu estava fora da igreja, né? E o Espírito Santo começou a falar comigo que eu precisava voltar. Eu comecei a ir em algumas igrejas e Deus revela ela no profundo, irmão. E Deus começou a me mostrar que as pessoas que estavam pregando as coisas no altar, elas não viviam. Elas pregavam e não viviam. E eu fiz um acordo com Deus, Maria falando. Maria está aqui na igreja, quem quiser vir perguntar ela pessoalmente, amém? Preferência em dia de culto. E ela falou assim, Deus, só vou ficar na igreja que o Senhor me mostrar que o pastor vive aquilo que prega. E ela falou, Márcia, eu tenho muito orgulho de você. Não é por você ser minha amiga, não. É pelo que o Espírito Santo me mostrou. Que você vive o que prega. E é muito chato, irmão. Você tentar estar fazendo a vontade do Senhor e quem não quer fazer, ficar espalhando. Porque Jesus Cristo falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. Amém?